Oi pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ter então a segunda parte da revisão da matéria para a APR de língua portuguesa, tá ok? Então, lembrando que na primeira parte nós fomos batendo, né, a matéria, o conteúdo da prova que vocês têm que estudar, né, que relembrando aqui é a narrativa policial, a análise literária do livro João Pedro Carpinteiro, os verbos regulares, as sequências tipológicas e os verbos irregulares, tá ok? Então, na videoaula anterior, nós relembramos o que é a narrativa policial, né? Dividimos em narrativa policial literária e não literária, lembrando que na APR vai cair uma narrativa policial literária. Lembramos também da análise literária do livro João Pedro Carpinteiro, também falamos que é importantíssima a leitura atenta do livro paradidático novamente, tá ok? Não precisa ler o Natal do Avarento. Na APR não cai Natal do Avarento, tá ok? Então, que tem que ler novamente e atentamente é o João Pedro Carpinteiro, né? E nós vimos também as sequências tipológicas e também, no caso da narração, que é uma das 5 sequências tipológicas, nós lembramos quais são os elementos da narrativa, né? Hoje, então, nós vamos ver os 2 assuntos restantes nessa revisão para a PR, que são o quê? Os verbos regulares e os verbos irregulares, tá ok? Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar o que é o verbo, né? Então, o verbo é uma classe gramatical que exprime, que é uma palavra, né? Que ele exprime ação, estado, fato ou fenômeno. Então, daí já vem a primeira coisa que vocês têm que saber, inclusive para a PR, tá ok? Que o verbo pode ter uma dessas 4 noções semânticas. Ou ele pode exprimir, né, uma ação, ou um estado, ou um fato, ou um fenômeno, né? Então, vocês têm que saber quando o verbo tem uma noção semântica de ação, ou seja, quando ele exprime uma ação, quando ele exprime um estado, quando ele exprime um fato ou quando exprime um fenômeno, tá ok? Então, são as noções semânticas do verbo, né? O verbo, ele vai variar em pessoa e em número, né? Ou seja, você vai conjugar o verbo, né? Então, também é importante que vocês relembrem as conjugações, né? Não que vocês precisem decorar todas as conjugações, mas vocês têm que saber, por exemplo, se um verbo está apresentado ali na prova, está em qual tempo, em qual modo, né? Em qual pessoa, isso aí vocês têm que saber, tá certo? Então não precisa sair decorando o verbo tal, conjuga o verbo inteiro, mas vocês têm que saber identificar um verbo e saber, esse verbo está em determinado tempo, determinado modo, determinada pessoa, né? Como foi cobrado de vocês na AP2, vai ser cobrado também na APR, na AP2 e na AP1 também, né? Vai ser cobrado na APR. Bom, então, daí já vem a primeira coisa que vocês têm que saber, os tempos verbais, né? Então, primeiro, o que são tempos, né? Os tempos, eles vão situar a ação verbal dentro de um determinado momento, né? Então, ele pode ser durante o ato da comunicação, antes do ato da comunicação ou depois do ato, né? Então, daí a gente já começa a perceber que são 3 os tempos verbais. Então, o primeiro tempo é o tempo presente, né? O segundo é o tempo pretérito, né? Que é o passado. E esse pretérito tem 3 tipos, tá? É o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Vocês têm que saber diferenciar os 3 tipos de pretérito, tá certo? E o terceiro tempo verbal vai ser o futuro, que também tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? E vocês também têm que saber diferenciar o futuro do presente do futuro do pretérito, tá ok? Bom, e aí nós temos os modos do verbo, né? Então, os modos, o que são? Eles indicam as diferentes maneiras de um fato se realizar,
tá certo? Então ele pode ser o indicativo. O que é o modo indicativo? Quando ele vai exprimir um fato certo, positivo, tá certo? O modo imperativo, que é o segundo modo, né? Como é que é esse modo imperativo? Quando exprime ordem, ou proibição, ou conselho, ou pedido, tá certo? E o terceiro modo, que é o modo subjuntivo, que vai fazer o quê? Vai enunciar um fato possível, ou duvidoso, ou hipotético, tá certo? Então esses são os três modos do verbo: indicativo, imperativo e subjuntivo. E além desses três modos, existem também as formas nominais do verbo, né? O que são elas? Elas enunciam um fato de maneira vaga, imprecisa, impessoal, tá certo? E quais são essas formas nominais do verbo? Então a primeira é o infinitivo, né? Que basicamente aí é um macete até para vocês, né? Quando vocês olham o verbo quase que na forma dele original, plantar, vender, ferir, né? Ele está no infinitivo, né? No gerúndio, então o gerúndio normalmente ele vai ter o quê? O final NDO, né? Então plantando, vendendo, ferindo, tá ok? E nós temos a terceira forma nominal, que é o particípio, que termina parecido com o gerúndio, só que não tem o N, né? Então é plantado, vendido, ferido, tá certo? Então são essas três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio, tá ok? Bom, lembrando também, pessoal, que vocês, né, ao conjugar os verbos, né, então existem os verbos de primeira conjugação, são aqueles terminados em ar, plantar, cantar. Os de segunda conjugação, que são terminados em er, vender, né? E os de terceira conjugação, são terminados em ir, ferir, né? E a única exceção é o verbo por. Só que o verbo por não é de quarta conjugação, né? Porque na realidade ele vem do latim, que era terminado em er. Então o verbo por também é de segunda conjugação, como se fosse terminado em er, tá ok? Porque vai da sua terminação original lá do latim, tá ok? Então só existem verbos de primeira conjugação, terminado em ar, segunda conjugação, terminado em er, e terceira conjugação, terminada em ir. E aqui vai até uma curiosidade para vocês, tá ok? A grande maioria dos verbos da nossa língua portuguesa, eles são de primeira conjugação, tá ok? Então, se vocês verem a quantidade de verbos que existem, a grande maioria é de primeira conjugação, né? Existe uma quantidade menor de segunda, uma menor ainda de terceira, e quarta e quinta não existe verbo terminado em or nem ur, né? A única exceção, como eu falei, é o verbo por, que não é de quarta conjugação, é de segunda conjugação, tá certo? Bom, e uma coisa importante também, que vocês já aprenderam, né, é que o verbo, na sua formação, ele tem algumas partes, né? Então, quais são elas? O radical, a vogal temática e as desinências, né? Lembrando que essas desinências, elas podem ser ou desinência modo temporal ou desinência número pessoal, tá certo? Bom, e aí, por que eu estou falando isso, né? Porque justamente vocês têm que aprender verbos regulares e verbos irregulares e saber diferenciar se determinado verbo é um verbo regular ou irregular. Então, vamos relembrar o que são verbos regulares. Então, verbos regulares são aqueles o quê? Que seguem um modelo de conjugação. Então, eles não apresentam alterações nem no radical, nem nas desinências, tá ok? E justamente aí é que está a diferença daqueles verbos que são verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São aqueles que se afastam do modelo de conjugação e eles apresentam alterações ou no radical ou nas desinências, tá ok? Aí uma dificuldade que o aluno pode ter, ele pode falar assim, professor, eu entendi
é isso que o senhor falou, mas eu tenho dificuldade na hora ver um verbo e dizer, esse verbo ele é regular ou ele é irregular? E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, como vocês vão saber diferenciar se o verbo é regular ou irregular, né? Então, para saber se o verbo é regular ou irregular, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão conjugar ele no presente ou no pretérito perfeito do indicativo, tá ok? Se nesses dois tempos, presente ou pretérito perfeito do indicativo, ele seguir o modelo dos verbos regulares, nos outros tempos também vai seguir, tá ok? Então, nesse caso, o verbo vai ser um verbo regular. Se ele não seguir, ou seja, em caso contrário, o verbo ele é irregular, tá ok? Essa dica que eu estou dando para vocês, pessoal, é para facilitar, né? Que uma dúvida que às vezes eu percebo nos alunos é que eles sabem conjugar os verbos, mas na hora de identificar se o verbo é regular ou irregular, às vezes ele tem dificuldade, tá ok? Então, se vocês seguirem essa dica, isso vai facilitar vocês saberem diferenciar um verbo de regular ou irregular, tá? Então, lembrando, vocês vão conjugar ele no presente ou no pretérito perfeito do indicativo, né? Se nesses dois tempos ele seguir o modelo dos verbos regulares, nos outros tempos ele também vai seguir, tá certo? Agora, se ele não seguir, é porque ele é irregular, né? Bom, uma outra coisa importante, pessoal, é com relação à produção textual, né? Então, a gente observa que a grande maioria dos alunos tem feito muito boas redações, né? Mas a gente observa que alguns alunos têm cometido alguns erros, né? E aí aqui eu vou fazer uma observação para vocês, porque nas APs, né, não tem sido penalizado, né, ainda, tem sido perdido score, mas não tem zerado a redação, né? E isso vai ser uma modificação, inclusive, para as AES, que depois eu vou falar mais adiante, numa outra videoaula que nós vamos tratar especificamente das AES, tá certo? Então, o que eu queria dizer para vocês com relação à produção textual, né? Que é o último tópico da nossa videoaula de hoje, né? A produção textual, ela é importantíssima, tanto é que dos 28 scores da APR, ela vale 20, né? Segundo o barema da DEPA. Então, vocês têm que estar atento para algumas coisas que são condicionantes dessa produção textual. Então, qual é o primeiro fator, né, que tem sido cobrado nas avaliações? A produção textual tem sido exigido que ela tenha no mínimo 10 linhas, no máximo 15 linhas, tá ok? Então, o aluno ele tem que produzir um texto com no mínimo 10 linhas, porque é o mínimo que é exigido de uma produção textual na prova. Normalmente as produções textuais são até maiores, né? Mas nós estamos exigindo, por enquanto, somente 10 linhas como mínimo. E também o máximo de 15 linhas. Então, tem que ser um texto realmente conciso, enxuto, que nessas entre 10 a 15 linhas, o aluno ele consiga transmitir a ideia que está sendo solicitada que o aluno transmita, que são o quê? Algumas situações que estão sendo pedidas, e aí vocês têm que observar o pedido da prova, tá ok? Então, por exemplo, né, na avaliação que vocês fizeram do bandido da internet, vocês tinham que dizer quem eram os bandidos da internet, como é que eles descobriram. Então, algo vai ser pedido de vocês, tá ok? Então, vocês têm que prestar atenção o que está sendo pedido. E o texto de vocês tem que abordar obrigatoriamente isso que está sendo pedido, né? Assim como tem que dar um final da história. Não pode ser simplesmente escrever 10, 15 linhas e ficar um texto inacabado, tá ok? Vocês vão criar um novo final da história, né? Resolvendo algo que está sendo solicitado de vocês e atendendo a alguns itens, algumas condicionantes que vão ser pedidas na prova, tá certo? Um outro detalhe importante também, que toda produção textual, ela tem por característica
atender a um determinado gênero textual, né? Então, por isso que já é dito antecipadamente qual é o texto que vai ser cobrado de vocês. Para quê? Para que o aluno possa realmente se preparar e fazer aquele texto, né? Então, a gente observa que, às vezes, uma quantidade muito pequena de alunos, né, às vezes não tem ido bem na produção textual porque ele não atende o gênero textual, né? Então, por exemplo, né, falando da última AP2, foi pedido uma narrativa de aventura. Tem aluno que fez um resumo, por exemplo, né? Não foi pedido um resumo, foi pedido uma narrativa de aventura. Então, por isso que está sendo dito antecipadamente, né? Na APR vai ser uma narrativa policial literária. Para quê? Para que vocês possam ler, se preparar, lembrar quais são as características desse tipo de gênero textual e realmente produzir uma narrativa policial literária, tá ok? Então relembrem, voltem naquele PowerPoint da live de narrativa policial literária, refaçam os exercícios para relembrar como é uma narrativa policial literária, tá? E o texto que vocês vão produzir é um texto relativamente pequeno, né? Que é de 10 a 15 linhas, exatamente para que vocês possam atender especificamente o que está sendo solicitado e não vão ou devagar, fazer um texto grande que às vezes foge do assunto, ou fazer um texto menor que isso que não atende o que está sendo pedido, tá ok? Lembrar, assim, numa videoaula anterior, eu fui batendo com vocês todos como é a pontuação do barema de correção da DEPA, né? Então, atender a estrutura do texto, os parágrafos corretos, divisão em parágrafos, pontuação, tá ok? Isso tudo é muito importante. Por quê? Porque isso vai ser analisado quando o texto de vocês for corrigido, além, logicamente, do conteúdo do texto, né? Um outro detalhe também importante, né, é com relação a que o texto de vocês tem que ser no nível padrão de linguagem, tá certo? Então, o que quer dizer isso? Não pode conter gíria, não pode conter linguagem, por exemplo, de mensagem WhatsApp, né? Em vez de você, VC, né? Coisa desse final de semana, abreviado, né? FDS, por exemplo. Não pode, por exemplo, ter uma abreviatura sem botar ela também por extenso, né? Então, ou seja, é a norma padrão de linguagem, tá certo? E eu faço essa observação por quê? Porque não necessariamente os livros que vocês, às vezes, vão ler vão estar no nível padrão de linguagem, né? Às vezes pode ter linguagens mais informais, mas no âmbito do colégio militar, né? Não só no Colégio Militar de Brasília, mas em todos os colégios militares, do Sistema Colégio Militar do Brasil, o nível que é exigido é o nível padrão de linguagem, a linguagem formal, tá ok? Então, não utilizem linguagem formal na produção textual de vocês, ainda que vocês observem isso em algum livro que vocês lerem, no nosso caso aqui da APR, no João Pedro Carpinteiro, tá certo? Bom, e o detalhe também do texto, né? Aquilo que eu falei, vocês quando forem fazer a redação, né, vocês têm as duas opções, né, ou fazer o texto digitado ou fazer o texto manuscrito e depois disso vocês escanearem esse arquivo, né, e mandarem ele em PDF, tá certo? Ambas as formas são aceitas na prova, tá ok? Eu só faço a observação, pessoal, que o interessante, o preferencial é o texto digitado, né? Porque o texto digitado, vocês vão ver ali, que vocês estão digitando o texto, vai dar o enviar, né? Às vezes, são poucos alunos, mas tem alunos que esse fato ocorreu em algumas provas anteriores, que o aluno, às vezes, faz o texto manuscrito, ou esquece de anexar, ou o formato do arquivo dele não é compatível e não consegue ser aberto de ser corrigido, tá certo? Então, assim, por isso que a gente sempre recomenda, se o aluno se sentir mais confortável, ele faça o texto digitado, mas não é obrigatório. Às vezes tem aluno que tem um pouco mais de dificuldade com a digitação e a prova não é uma prova que é exigido que ele digite bem, tá certo? Então, se ele se sente mais confortável em fazer o texto manuscrito, sem problema algum, tá ok?
Agora, eu lembro que tanto no texto manuscrito como no texto digitado, é importante que ele atenda às normas, que é o quê? Colocar parágrafo, né? Então, dá o recuo ali, dá o recuo, começa o parágrafo, terminou, dá ponto, vai para o próximo parágrafo, recuo de novo, outro parágrafo, né? Então, ou seja, não é porque o texto é digitado que ele não vai ter parágrafo, tá certo? Assim como também não é porque o texto é manuscrito que não vai ter parágrafo, né? E lembrando também que o texto, normalmente, ele vai ter mais de um parágrafo, né? Não vai ser um texto de 15 linhas, tudo dentro de um parágrafo só, né? Então, eu botei o parágrafo no início do texto, mas será que nada disso é um novo assunto, não vai começar, tá ok? Então, é importante vocês observarem isso aí. Normalmente vai ter mais de um parágrafo, né? Normalmente. Então é importante vocês verificarem realmente quando colocar parágrafo, lembrarem, né, do uso correto de vírgula, de ponto, né? Ponto e vírgula, 2 pontos, tá ok? Principalmente vírgula e ponto, né? Que são os sinais de pontuação que vocês mais vão utilizar, né? Acentuação, né? Ortografia, a maneira correta, né? Uma coisa importante também, pessoal, vocês vão ter 1h30 para fazer a prova. Então é importante isso, considerando que o aluno começou na hora correta, né? 1h30 se ele começou 8 horas, né? Por que eu estou falando isso aí? Às vezes tem uma quantidade pequena de aluno que às vezes começa a prova com atraso. Então o tempo dele é menor, né? Ele não tem 1h30 a partir do momento que ele começou a prova. Ele tem 1h30 a partir de 8 horas da manhã, tá certo? Então, se, por exemplo, o aluno começou às 8h30, ele só vai ter 1 hora de prova, até 9h30, né? Então, eu estou falando isso aí porque nós, né, da equipe de professores, a gente tem a visão do todo. Então, às vezes, ocorrem algumas situações com alguns alunos que a gente, logicamente, não vai citar aqui para não expor quem é o aluno, né? Mas a gente usa mais como um alerta para evitar que, às vezes, uma situação que algum aluno passou ali de dificuldade, outro aluno também não venha passar pela mesma situação. Tá certo? Então é importante, por que eu estou falando isso aí? Vocês controlarem o tempo, né? Então verificarem o momento correto de pegar, antes de 1h30, lembrar de enviar a prova. Então tem alunos que às vezes estouram o tempo e aí zera, porque a prova ela é programada para 9h30 acabar. Se o aluno não tiver enviado a prova até 9h30, automaticamente o sistema atribui grau 0. Por quê? Porque ele não enviou a prova, tá certo? Assim como também, se ele não anexa uma redação ou se ele não digita, o sistema já automaticamente dá grau 0, né? Então, é importante lembrar de tudo isso, né? Faz a prova com tranquilidade, né? Vê, confere ali tudo, lembra, vê, minha redação está aqui, está digitada, eu marquei todas as alternativas de múltipla escolha, né? Logicamente, uma por questão. Na questão 1 já está marcado qual é a letra que eu acho, questão 2 já está marcado, questão 3 e daí por diante até a 8, a 9ª questão já fiz minha redação, já está aqui digitada, ou se eu fiz manuscrita, já está aqui o meu texto anexado, né, em PDF, bom, tá pronto. E lembrar de antes de acabar 1h30 de prova, ou seja, antes de 9h30 da manhã, tem que enviar a prova, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão da APR, tá ok? Apesar dessa videoaula estar sendo exibida para todos, né? Como o foco dessa semana é a APR, então nós aproveitamos para focar na APR, né? Porque a gente sabe que tem alunos que estão aí com essa preocupação de reverter uma nota que não foi boa, então é uma maneira de até organizar, né, os estudos e auxiliar dando uma direção, tá ok? Mas eu relembro aquilo que eu falei na primeira parte, né? O objetivo aqui dessa revisão, que nós dividimos em 2 partes, não é esgotar o assunto, nem simplesmente dizer para o aluno, veja essas 2 videoaulas que está preparado para fazer a prova. Muito pelo contrário, ele não estará, né? Ele só estará preparado se ele realmente ler toda a matéria e estudar corretamente, tá ok? E para aqueles alunos que não farão a APR, né,
também esse assunto não foi em vão, né? Porque verbo, sequência tipológica, tudo isso é matéria para a E, para a segunda E, que também nós já estamos próximos aí. Agora, nesse mês de agosto, faremos a nossa segunda E, tá? Mas com relação à segunda E, nós vamos depois fazer uma videoaula específica, né? Para que não confunda. Então, por exemplo, na segunda E não cai nenhum livro paradidático, nem o João Pedro Carpinteiro e nem o Natal do Avarento. Alguns alunos estavam até perguntando qual é o livro que tem que... e nem nenhum outro livro paradidático, que alguns alunos têm feito perguntas, ou no chat, ou às vezes por mensagem no AVA, professor, qual é o livro paradidático para E? Não cai nenhum livro paradidático na E. Então, nem o João Pedro Carpinteiro, nem o Natal do Avarento, nem um terceiro livro, tá ok? Os próximos livros paradidáticos que vocês vão ler vão ser só no terceiro trimestre, tá ok? Bom, pessoal, então eu espero que principalmente os alunos que farão a APR possam fazer uma excelente prova, reverter essa nota. Eu tenho confiança que vocês conseguirão reverter, tá ok? Então, realmente, acreditem nisso, estudem, que vocês têm condições de fazer uma excelente prova e reverter isso, tá ok? E para aqueles alunos que tiveram média ou 5 ou acima de 5, que mantenham, né, essa boa performance, bom desempenho na AE, tá ok? E nas próximas APs, né? Não caiam, né, de produtividade, não piorem o seu desempenho, tá ok? E procurem cada vez mais perguntar, né, a si mesmo, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Qual uma maneira que eu estudando vai facilitar para mim? Como é que eu devo me preparar, né? Como é que eu tenho que fazer? E aí eu digo para vocês, uma dica é não deixar acumular matéria. Então, sempre nós estamos postando exercícios, façam os exercícios, comparem com o gabarito, que a gente sempre posta, de tal maneira que a gente sempre procura dar as condições que realmente todos tirem sempre excelentes notas. Esse é o nosso desejo sincero, não só o meu, Coronel Renato César, como de todos os professores da equipe de português do 7º ano, tá ok? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima videoaula.